Oi, gente linda, maravilhosa, quero cumprimentar-os com a paz do Senhor. Quero estar fazendo um comentário aqui de Êxodo, capítulo 13, tá? Quero estar comentando com vocês que o Senhor Deus possa nos abençoar com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu quero estar colocando aqui o capítulo 13 para vocês. Estamos lendo o capítulo, lendo o segundo livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, significa saída, foi escrito por Moisés, tá? E nós sabemos aqui que o capítulo tem o capítulo 12 que encerra, né, com a saída dos israelitas do Egito, e ali eles saem do Egito. E aí começa a consagração dos primogênitos. Porque Deus falou que todo primogênito seria todo primogênito seria dele. Então, falou consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, porquanto não comerei pão levedado. O que é pão levedado? Pão levedado é pão feito com fermento. E esse pão que eles iam comer aqui, né, era um pão sem fermento, chamado pão ázimo ou pão asmo, tá? Pão sem fermento. E ele falou assim: hoje é mês de Abib. Mês de Abib meados entre março e abril. E ele falou: hoje é mês. Toda vez que falar Abib, você vai lembrar que é entre março e abril. Vocês vão estar saindo do Egito. Quando o Senhor te houver introduzido, aí Deus é tão organizado, mas tão organizado, que ele falou assim: quando vocês estiverem entrado na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, o qual jurou teus pais te dar, porque essa terra, antes eles irem para o Egito, e Abraão e Isaac, eles tinham comprado essas terras. Ele falou assim: olha, essa terra que emana leite e mel, guardarás esse rito neste mês. Ele falou assim: ó, vocês vão guardar esse ritual, vocês vão fazer essa prática de comer pão sem fermento, ou seja, o pão asmo ou ázimo, no mês, entre o mês de março e abril, durante 7 dias. No 7º dia, vocês vão fazer uma festa. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias comerão os pães asmos e levedado, não quero que encontre fermento com ninguém, toda a casa ficará sem fermento, tá? E não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: estamos comendo esse pão levedado, isto é, pelo que o Senhor fez quando saí do Egito. Quando eles saíram do Egito, porque a história, a nação israelita começou ali. Quando eles saíram do Egito, Israel passou a ser chamada nação, porque quando Israel entrou no Egito, na época da escravidão, antes da escravidão, eles eram 70 pessoas. 70 pessoas era a família de Israel. Passaram-se 430 anos
eles se tornaram uma grande nação mesmo. E eles falaram que Deus falou com eles que quando eles entrassem lá na cidade de Cananeus, onde fica o Eteu, o Eveu, o Zebuseu, os amorreus, que era para eles fazerem esse mês de Abibe, que era para eles comemorarem com pão levedado, com pão sem levedo, né, sem fermento, durante 7 dias, e no 7º dia era para fazer uma festa. Naquele mesmo dia é para contar. Deus falou, conta que o Senhor tirou vocês com mão forte lá do Egito. Gente, aí, deixa eu esconder isso aqui, tá um negócio meio feio aqui, um cabo aqui. Ai, vou virar assim um pouquinho. Aí, gente, e ele falou assim, olha, no versículo 5, e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos e sua mão direita, porque o Senhor com mão forte te tirou do Egito. Eu quero lembrar para vocês que essa mão forte aqui, ela representa também esse tirar do Egito. O Egito é o mundo. Nós temos que saber que dia. Será que eu sei que o dia que o Senhor com mão forte me tirou lá do mundo, me resgatou e colocou um novo cântico em meus lábios? Será que eu lembro que a mão forte do Senhor me tirou lá do Egito, lá do mundo, e colocou um cântico novo em meus lábios? E ele falou assim, olha, quando vocês entrarem na terra dos cananeus, vocês vão guardar essa ordenança, e no determinado tempo, de ano em ano, quando vocês entrar lá, né? Porque eu quero que vocês comemorem essa festa dos pães ázimos. E ele fala de novo, quando o Senhor te houver introduzido na terra do cananeu, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado. Essa terra pertencia a Abraão, Isaque e Jacó, que depois Deus deu o nome de Israel. Apartarás, quer dizer afastarás, tá? Afastarás para o Senhor todo que abrir madre, tá? Você todo primeiro filho, todo primogênito do filho, primogênito dos animais, todo primogênito dos animais que tiver macho serão do Senhor. Tanto o filho, ele falou assim, olha, eu poupei os seus primeiros filhos lá no Egito, então todo primeiro filho será meu. Se você quiser resgatar o seu filho, você vai ter que comprá-lo de volta. Assim foi como com Jesus. Jesus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos comprou com o sangue dele. Aleluia. Glória a Deus. Porém, todo primogênito de jumenta resgatarás com um cordeiro. O filho de uma jumenta não poderia ser entregue como sacrifício, porque ele era considerado, apesar de ser muito útil para o povo judeu, porque naquela época eles não tinham camelo, eles só tinham jumento, tinha burrinho, mas ele era considerado um animal impuro, era considerado um animal imundo, e não poderia ser oferecido como sacrifício. Ele falou assim, se nascer um primogênito de uma jumenta, vocês vão colocar um outro animal no lugar da jumenta, ou então vai quebrar o pescoço dele. Eu achei meio duro isso aí, mas é o que está escrito aqui na palavra, né? E ele será desnucado, mas todo primogênito do homem entre os filhos, se você quiser ficar com o seu filho, você vai ter que pagar por ele, você vai ter que resgatar o seu filho, porque todo primeiro filho era para ser criado no templo, tá? E se o pai e a mãe não quisessem, tinha que resgatar esse filho aí. E custava 5 ciclos de prata para resgatar esse filho. E as pessoas falavam que não tinha dinheiro, gente. Tinha dinheiro sim.
era prata. Jesus foi comprado com prata. Jesus foi comprado com prata. Foi comprado assim, quando Judas traiu Jesus, foi com 30 ciclos de prata, né? José foi vendido por também por prata também, eu não sei quantos ciclos não, mas eu sei que foi vendido. Existia dinheiro naquela época. A pessoa tem muita mania de falar assim, dá para dar oferta só de cereais, de vegetais, de animais. Não. Olha, para você dizer, porque claro, é evidente que os pais, a maioria dos pais não iam querer deixar o filho ser criado por um sacerdote no templo. Então os pais, eles resgatavam os filhos dele. O primogênito, eles tinham que levar uma oferta de sacrifício no lugar do filho, levar uma oferta de sacrifício pelo primogênito. Agora, a Ana, o primeiro filho dela, ela deu para ser criado, né? Porque ela ofereceu, ela deu ele, e Samuel foi criado dentro do templo. E ele falou, os primogênitos serão meus, porque eu os poupei no Egito. Porque os primogênitos do Egito, eles foram mortos. E ele falou assim, ó, quando teu filho amanhã, olha bem, sempre Deus está falando isso, nós temos que testemunhar, nós temos que dar testemunho do que Deus fez conosco. E ele falou assim, quando seu filho amanhã perguntar, e se amanhã, né, daqui a uns anos, você tem que estar sempre testemunhando. Semana passada mesmo eu falei, meu filho, você lembra quando você foi curado? Deus curou os seus olhos? Ele falou, mãe, eu lembro sim. Nós temos que estar sempre trazendo a nossa memória o que Deus fez em nossas vidas. Eu tinha artrose, Deus me curou de artrose, sabe? Meu marido, o líquido da espinha dele estava secando, ele ia parar de andar, ele foi curado. Nós temos que lembrar os benefícios que Deus tem feito em nossas vidas e contar, testemunhar. E olha que ele falou assim, olha, quando o teu filho amanhã te perguntar o que é isso, você vai responder assim, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. O Senhor com mão forte nos tirou lá do império das trevas, nos tirou lá da servidão de Satanás. Antes nós éramos escravos, éramos escravizados lá no mundo. E hoje nós não somos mais, porque nós somos servos do Senhor Jesus. Nós servimos ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso. Aí, pois, eles estavam acampados lá no... Pois sucedeu, né, que endurecendo-se Faraó para não os deixar sair do Egito, né, do Egito, o que aconteceu? Ele falando assim, olha, todos os primogênitos do Egito foram mortos. Então os seus primogênitos serão meus quando vocês entrar na terra dos cananeus, dos heteus, dos heveus, dos jebuseus. E ele falou assim, olha, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais, por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, todo primogênito de meus filhos eu resgato, porque são meu. E isto será como sinal, Deus repete de novo, né? Isso será como sinal na tua mão e frontais entre teus olhos, porque o Senhor com mão forte te tirou do Egito. Olha quantas vezes que o Senhor repete aqui, né? E Deus guia o povo pelo caminho. Deus ele falou da consagração dos primogênitos, quando eles entrassem lá na terra dos cananeus. Aqui houve só a introdução da Páscoa, não fez mais a Páscoa, tudo tinha que esperar entrar lá na terra dos cananeus. Deus guia o povo pelo deserto, né, pelo caminho. Tendo o Faraó deixado de ir ao povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque o povo ficou andando, né, mas Deus falou assim, volta, e Deus mandou eles voltar, né, pelo um caminho mais longo, né, porque tinha guerra no caminho, e Deus falou assim, se eles verem essa guerra, eles vão querer desistir. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e a regimento. Subiram também os filhos de Israel, ficaram agarrados perto do Egito, né?
Também levou Moisés consigo, porque, olha para vocês verem, José profetizou, porque José sabia que eles estavam peregrinando lá no Egito. Há 430 anos, José falou: guarda meus ossos, porque eu quero ser enterrado na terra dos meus pais. Tá? Ele falou assim: é lá que eu quero. Aí Moisés foi e levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, né? Dizendo: certamente Deus vos visitará daqui. Deus vai tirar vocês aqui do Egito, e quando Deus tirar vocês do Egito, eu quero que vocês levem os meus ossos para serem enterrados. Levai com vocês. Tendo, pois, partido Moisés, de Sucote, acamparam-se em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia. Que coisa mais maravilhosa, irmãos. O Senhor, a manifestação de Deus através dessa nuvem aí é tremenda. Qual tem sido a manifestação de Deus na minha vida? Qual tem sido a manifestação de Deus na sua vida, né? O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Gente, uma coluna de nuvem para refrescar. Eles ficavam fresquinhos debaixo daquela nuvem. Olha como que Deus é cuidadoso, sabe? Então aquele sol escaldante do deserto não os queimavam, porque o Senhor manifestava na nuvem. O Senhor manifestava na nuvem para protegê-los contra o sol. Ninguém tinha insolação, ninguém tinha. E à noite, gente, o deserto é assim. O deserto à noite é muito frio mesmo. Aí Deus se manifestava através do fogo para aquecer os israelitas. Que Deus cuidadoso, né, gente? Que Deus cuidadoso. Eu fico impressionada como que Deus é cuidadoso. Ele cuida de nós o tempo todo. E ele ia numa nuvem de fogo para proteger, para alumiar também, né? Para aquecer, para iluminar, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite. E o Senhor nunca se apartou do povo através da coluna durante o dia e durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ali eles estavam, Deus cuidando. Olha o cuidado do Senhor. Mas Deus falou assim, era para contar o tempo todo que o Senhor tinha tirado eles do Egito com mão forte, que era para eles lembrar com pão levedado, com pão sem fermento, tá? Com pão asmo, ou então com pão ázimo. Agora tem uma parte aqui, a gente ficou assim pensando assim, olha, o Deus falou que não era para sacrificar o jumento, que era considerado um animal impuro, que não poderia ser oferecido como sacrifício, né? Conforme Levítico 11:26, mas para poupar sua vida, o dono poderia redimi-lo, resgatá-lo, né? Oferecendo outro tipo de sacrifício, como cordeiro, como boi, né? Poderia comprar a sua vida novamente através de um cordeiro oferecido em sacrifício no seu lugar. Como o Senhor redimiu seu primogênito em Israel. Glória a Deus, aleluia. Assim os israelitas também deveriam redimir o seu primogênito, oferecer, né, uma oferta com o resgate do seu primeiro filho. Redimir o seu primogênito como uma lembrança daquilo que Deus fez por eles. O resgate e a redenção do filho primogênito envolvia a dedicação da tribo de Levi e do pagamento de 5 ciclos de prata pelo primogênito. Então eles também tinham que, por exemplo, o primogênito não ia ser sacrificado. O filho, né, dos israelitas não seria sacrificado, mas eles tinham que oferecer uma oferta no lugar, ou deixar esse filho ser criado no templo. E Jesus Cristo, ele é a primícia entre os mortos. Ele foi oferecido como sacrifício em nosso lugar. Por isso que nós não
Por isso que o primogênito não poderia ser sacrificado. Mas nós louvamos ao nosso Deus, sabe? Aí no 13:16, os ornamentos para a cabeça ou frontal, como descritos, não são identificados, né? Obedecer às instruções dos versículos faria cada indivíduo lembrar das ações poderosas de Deus como uma marca na mão e seria um testemunho para os outros no frontal de cada texto. E Deus, né, Deus levou os israelitas, desviando-os das rotas fortificadas dos egípcios pela costa do Mediterrâneo. O êxodo do Egito até Canaã, esta rota mais direta da Filistia a Canaã, era normalmente usada para excursões militares e de negócios. Gente, e aí Deus foi para os israelitas não ficarem com medo, colocou eles numa rota mais longa e mais calma. E Deus é assim, Deus ele é extremamente cuidadoso. Quando eu vejo aqui, sabe, esse santificar, esse consagrar e esse tratar como santo, é separar do comum, se separar do comum. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos introduzindo as coisas que não são de Deus no meio das coisas santas. Nós estamos misturando demais as coisas. Vamos tomar cuidado, meu querido e minha querida. Nós que precisamos, as pessoas precisam ver em nós a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo. Então vamos lembrar que o Senhor nos tirou com mão forte lá do Egito, lá do mundo. Nós precisamos louvar ao Senhor. E esse mês de Abib é chamado, para nós lembrarmos que um dia o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu quero louvar a Deus por esse capítulo 13. Agora, gente, quero só lembrar vocês que a festa anual, a Páscoa, é uma festa bíblica, tá? E a festa anual da Páscoa, geralmente ela é comemorada juntamente com a festa do pão asmo, tá? Com pão sem fermento. E também a consagração dos primogênitos. Essa festa, elas se unem em 3 festas, tá? Consagração dos primogênitos, né? Que ali tem que levar uma oferta para a consagração. A festa dos pães asmos e a festa da Páscoa, que foi introduzida lá no Egito, mas só foi acontecer só quando eles entraram lá na terra dos cananeus, que pertenciam aos pais dele, tá? Isso eu quero falar com vocês. Vamos tomar cuidado para não misturar festa bíblica com festa profana, tá? Nós temos que tomar muito cuidado. E a Páscoa que nós comemoramos nos dias de hoje é a morte e a ressurreição de Cristo. O judeu que não aceitou Jesus como Salvador, que não aceita, ele ainda comemora essa Páscoa antiga desse jeito, tá? E quando o povo saiu, que o Senhor tirou os israelitas lá da terra do Egito, o ano começou para eles. O ano começou. E a contagem deles começa daí. O Senhor virou a página da história de Israel. Tornou-se uma nação escolhida, uma nação que era para ser santa. Mas, gente, a igreja está... O mundo está de olho no Israel espiritual. Por isso nós temos que vigiar e obedecer a Deus. Em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus por esse capítulo 23 de Êxodo. Amém? Beijo no coração e Deus abençoe vocês.